Ei, gente, tudo bom? Então, nós fizemos o desafio, né, no final de semana e eu vou regravar aqui o meu gabarito, porque eu fiz o gabarito e não sei se eu fiz alguma coisa errada e tal, mas vamos aqui, vamos de novo, né? Porque, na verdade, eu quero compartilhar com vocês o material que eu fiz, né? E mostrar para vocês qual que é o caminho que vocês devem seguir quando vocês depararem com questões dessa no PISME, né? Eu procurei abordar assuntos voltados mais para a atualidade, que é o perfil da UFJF, e como ano passado nós tivemos uma grande queimada na região centro-oeste, que envolvia questão de vegetação, envolvia solo, aí eu fiz abrangi mais assim o assunto para a gente poder tentar resgatar, né, recordar esses assuntos aí que podem ser, né, uma boa pedida de prova. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá abrir o compartilhamento lá da aula, já estou voltando aqui para a gente poder fazer isso, tá? Que eu fiz aqui um gabarito no PowerPoint. E aí, deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Estou voltando de novo. Espera aí que eu vou abrir aqui esse gabarito. Vamos ver aqui agora o compartilhamento. Aqui. Que eu preparei aqui no PowerPoint para a gente poder ir vendo as questões, né? Ok. Vou colocar no modo apresentação. Então, vamos lá. Então, preparei aqui as questões que vocês fizeram, né, no final de semana, para a gente poder trabalhar aqui em cima do gabarito. Então, a questão número 7, que é uma questão também do PISM 1 da UFJF, tem duas tirinhas para a gente poder fazer uma análise. A primeira fala o seguinte: a floresta amazônica não fica lá isolada. Ela é importante para todo mundo. Ela envia água para outras regiões pelo céu. Pelo céu? Sim, pelos rios voadores. Então, na verdade, o que são os rios voadores? Entra na região norte do Brasil, que são os ventos alísios que vêm do Nordeste, eles entram na região norte, eles ganham umidade com a floresta amazônica e vão em direção à Cordilheira dos Andes, né? Fazendo assim um volume de umidade maior, depois eles batem na Cordilheira dos Andes e vêm para a região centro-oeste e sudeste. São chamados rios voadores. Eles que vão trazer a umidade para a região norte. A outra tirinha é o seguinte: a revista fala de relacionamentos de famosos. Eu sei que pode achar bobagem, mas aí o menininho fala assim: o que diz aí da relação do desmatamento com a falta de água? Nós sabemos que a falta de água está relacionada diretamente com a questão do desmatamento. Que você desmata, você tira a umidade relativa do ar. Se você tira a umidade relativa do ar, o volume de chuva diminui. Se você diminui o volume de chuva, isso pode afetar diretamente os reservatórios. Aí, com base nos conceitos usados nas tirinhas, marque a resposta correta. Letra A. As formações vegetais, sobretudo as florestais, contribuem para o fornecimento de água para a atmosfera e o processo de desmatamento da floresta pouco interfere na ocorrência de chuva. Olha só, deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha. Essa palavrinha pouco interfere é que é o grande problema da letra A. Porque a formação, até aqui estava indo tudo bem, a formações florestais, vegetais, sobretudo as florestais, contribui para o fornecimento de água para a atmosfera e o processo de desmatamento da Amazônica interfere muito na ocorrência de chuva. Porque se você desmatar, você diminui a umidade relativa do ar. Se você diminui a umidade relativa do ar, você acaba
trazendo uma seca maior para a região. Então, não pode ser letra A. Letra B. Rios voadores é o nome dado ao transporte de umidade feito pelos ventos que escoam entre 1.500 a 3.000 metros de altitude a leste da Cordilheira dos Andes e que provoca a ocorrência de chuva no centro até o sudeste do continente sul-americano, ou até mesmo no Brasil. Então, olha só, é o gabarito da questão. Rio voadores. Que, na verdade, caiu o ano passado na prova do PISME, né? Essa questão do ano passado. Letra C. O que está errado na letra C? A cobertura vegetal possui papel fundamental no clima e na disponibilidade hídrica. Certíssimo. Dessa forma, preservar e restaurar as formações vegetais contribui para a intensificação do aquecimento global. Não. Se você tem a cobertura vegetal, você aumenta a evapotranspiração. Se você aumenta a evapotranspiração, você aumenta a disponibilidade hídrica. E aí você acaba amenizando ali o aquecimento global. Então, essa intensificação aqui que está errada, né? Letra D. O que está errado na letra D, Cláudia? Vamos ver aqui. O desmatamento da floresta amazônica modifica apenas o ciclo hidrológico local, pois as precipitações que ocorrem em outros locais da América do Sul dependem apenas da atuação de outros sistemas atmosféricos. Apenas não, né? Depende de outros sistemas atmosféricos, né? Você tem o desmatamento, que modifica o ciclo hidrológico, né? Você tem queimadas, que modificam o ciclo hidrológico, que aí no dia da aula eu vou falar disso também, tá, gente? Eu vou falar das queimadas, vou falar do desmatamento, e vou falar das queimadas também, e vou trazer para vocês também, no dia da nossa aula, sobre a questão do El Niño e a relação direta com as queimadas do Centro-Oeste no ano passado aqui no Brasil, né? Mas eu também vou falar da Austrália e vou falar da Califórnia também, que no ano passado nós tivemos seca na Austrália e tivemos também uma seca na região da Califórnia, que, na verdade, todos eles estão correlacionados, como também a seca no Centro-Oeste no Brasil também. Não existe, letra E, não existe relação entre a diminuição das áreas de vegetação natural e o comprometimento do recurso hídrico. Claro que existe. Quanto maior a cobertura vegetal, maior a possibilidade de nós termos um volume de água maior, né? E aí os reservatórios de água vão ficar abastecidos. Então, esse não existe relação, pelo amor de Deus, gente. Existe relação, sim, entre o desmatamento, a queimada e o comprometimento do recurso hídrico, tá? Tudo bem, então? Então, essa é o número 7, o gabarito foi letra B. Questão número 8, que estava no desafio, espero que vocês tenham gostado, né, desse desafio que vocês fizeram. Toda vez que vocês têm desafio, e quanto mais exercício fizerem, quanto mais atividade fizerem, amadurece ainda mais para a prova do PISME na hora que ela chegar, tá? Então, nós temos aqui duas coisas para a gente poder relacionar. Uma é uma imagem. Essa imagem aí é a imagem do cerrado que vocês estudaram durante o ano. O que vocês estudaram durante o ano? Que o cerrado, você tem os arbustos, né, que são essas arvorezinhas aí de 2 metros de altura, e não passa muito disso aqui no centro-oeste do Brasil, por causa da seca. E em meio a esses arbustos aí, nós temos a gramínea, bem intensa, que vai espaçando aí as árvores em meio a essas gramíneas. Ou seja, o cerrado, ele é uma vegetação que ele deixa um pouco de instabilidade na superfície, né? Está sujeita a, por exemplo, quando pega fogo muito rápido, né? Está sujeito... E qualquer binga de cigarro, qualquer vidro jogado no lixo, numa área dessa muito quente, que foi o que aconteceu ano passado também na nossa região, alastra o fogo rapidamente, tá? Agora, olha que interessante. A fonte da imagem, olha lá. Cerrado brasileiro, tá vendo? Então, isso é importante. Saber das fontes é muito importante. E são imagens e textos novos, são de 2019, né? É uma questão de 2020 que a gente traz aqui para vocês. O texto. O tempo seco
e a falta de chuvas são um dos principais fatores que influenciam o aumento do número de queimadas no inverno, porque o inverno no centro-oeste brasileiro é um período de seca. Então, se tem seca, a possibilidade de ter queimada é muito grande, tá? No mês de julho de 2019, segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, foram registrados 209 casos de queimadas e incêndios na região. O período de estiagem que ocorre nessa época do ano contribui para o aumento do número de queimadas. Normalmente, os registros de incêndios ocorrem em lotes vagos e são feitos para acabar com a vegetação. Os ocupantes colocam fogo para limpar o terreno e acaba perdendo o controle, fazendo com que as chamas se alastrem. Uma coisa que tem que ficar claro aqui, que é verdade, a gente tem que saber disso, que a cinza ela é fertilizante do solo. Só que para obter a cinza, a gente tem que colocar fogo no terreno. Cansei de falar isso durante o ano com vocês, que, na verdade, o fato de colocar o fogo, uma vez, tudo bem. Agora, normalmente, as pessoas vão colocando fogo mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez. Então, isso vai desgastando muito rápido o solo. O solo que já é arenoso, que já é ácido, né? Porque isso aí é a área do latossolo, que vocês já estudaram. O latossolo é o centro-oeste. Então, isso tudo em conjunto faz acontecer um desgaste muito grande na região, né? Então, se pega fogo muito rápido e destrói muito rápido a área, destrói também o solo, que é também uma matéria, né? Às vezes, na prova de vocês não vai cair a relação de, por exemplo, de queimada com o vegetal e a hidrografia, mas vai falar do solo, né? Então, no primeiro momento, o solo, ele é realmente fertilizante. Só que se você permitir que todo ano pratique a queimada, você vai ter um desgaste do solo com o passar dos anos e você pode cair numa erosão muito grande na região. Ou que o solo vai ficando mais ácido e você não tem condições de produzir nele, tá? Então, também é uma matéria que fala sobre incêndio, queimadas, né? Que é acesso do ano passado, de 2019, mas é uma notícia mais antiga, de 2008, que todo ano é a mesma notícia, tá? Queimadas no Centro-Oeste. O ano passado, 2020, é que foi um caos. Considerando-se a imagem e o texto, a macro-região do IBGE afetada regularmente pelo problema citado corresponde ao seguinte mapa. Bom, aqui é muito simples. Eu acho muito legal, porque essa questão ela vai valorizar a utilização do Atlas no seu estudo no dia a dia, né? Então, isso é muito importante, de vocês lembrarem que nós temos que usar o Atlas no dia a dia e que isso é muito importante para a nossa prova do PISM aqui em Juiz de Fora. Então, nesse contexto aqui, nessa questão número 8, ele está falando especificamente do mapa. Qual é o mapa a seguir que vai retratar essa região do Cerrado no Brasil, essa área que está ocorrendo incêndio, essa área que foi um desastre de incêndio ano passado, né? Por alguns dias, não consecutivos, mas por alguns dias, nós tivemos o aeroporto de São Paulo parado, fechado por algumas horas, porque o nevoeiro estava muito grande, por causa da queimada. As imagens de satélites eram acompanhadas diariamente, estão mostrando ali que as imagens de satélite têm um papel fundamental na cartografia e na vida do homem, e principalmente na economia, né? Eles estavam tentando buscar as informações na medida do possível para poder prever quando que isso tudo poderia acabar. Então, olha só, a letra A, ele traz o Nordeste, não é o Nordeste, nós já falamos que é o Centro-Oeste, né, no início da questão. Inclusive, ele mostra ali na fonte, tanto da imagem quanto do texto, que é uma área do Cerrado, né? Então, a gente já direciona para o Centro-Oeste. A letra B, o Sudeste, também não. Letra C, que ele vai trazer aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha, para a gente poder marcar o gabarito da questão número 8, fechada de geografia, no desafio de vocês, a letra C. Ah, Cláudia, mas é muito fácil. Fácil que nós estamos aqui batendo papo, nós dois, né? Mas na hora da prova, tem aluno que esquece. E ele confunde muito o Cerrado, sabe com o quê? Com o Nordeste brasileiro, que aí seria, olha só, seria a letra A, né? O Nordeste, área do sertão, seca, queimada. Se ele mudar um pouquinho o texto, os alunos podem ter dúvida. Vai com segurança, vai firme para a prova, com foco para fazer uma prova bem feita, né? Vocês estudaram. Eu acho que o mais importante é ter segurança, né? Eu acho que o mais importante de tudo é ter segurança. Então, vamos na número 9, que também relaciona a economia
com essa questão do solo, com os biomas, né? E a gente resgata um pouquinho do bioma, da vegetação brasileira, para a gente poder, que é a matéria do primeiro ano, para a gente poder fechar aqui as nossas 3 questões do desafio, as questões fechadas, depois para a gente partir para as questões abertas. Eu procurei fazer as minhas questões mais nesse foco. Depois, quando a gente tiver o próximo desafio, que aí, né, eu espero que não tenha muitos desafios para a gente poder fazer essa prova logo, mas eu espero que a gente possa, na recordação, por exemplo, já deixar esse material mais prontinho, mais trabalhado, para que na recordação a gente não precise de fazer tanto de novo, né, o assunto, né? Então, vamos lá, questão número 9. Pecuária é responsável por mais de 80% do desmatamento no Brasil. E a região que é o cenário desse desmatamento é a região centro-oeste, né? O Mato Grosso do Sul é a região que mais tem produção, né, nessa área, né, da pecuária. Depois entra São Paulo e depois Minas Gerais. Aí fala assim, a expansão de pastos foi o principal fator para o desmatamento da América Latina, de acordo com o estudo. Então, ele falou do Brasil, depois ele falou da América Latina. No último mês, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, lançou o relatório Estado das Florestas do Mundo 2016, que traz números sobre o desmatamento no Brasil e América Latina, entre outros países. Segundo o estudo, em 1990 e 2005, 71% do desmatamento na Argentina, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Peru, Venezuela e Brasil foi devido à demanda de pastos. 14% os cultivos comerciais, né, exportação, e menos de 2% infraestrutura e expansão urbana. Infraestrutura, rodovia, ferrovia, pontes, viadutos. A expansão dos pastos causou a perda de ao menos 1/3 das florestas em 6 países analisados. Tá. Na Argentina, a expansão dos pastos foi responsável por 45% do desmatamento e a expansão das terras de cultivo comerciais respondeu por mais de 43%. No Brasil, então ele falou da Argentina, no Brasil, mais de 80% do desmatamento está ligado à conversão de terras em terrenos de pasto. Ou seja, é o que ele falou lá no início, 80% do desmatamento no Brasil está na mão da pecuária, né, para terreno de pasto, tá? E aí é um dado de 2009, que só vem piorando nos últimos anos, nas últimas décadas, com acesso em 2017 do texto, tá? E que isso aí piorou, não melhorou não, só piorou, tá? A leitura do trecho da reportagem revela dados importantes e também preocupantes sobre a atual situação de ameaça que se encontra em alguns dos biomas mais importantes do continente latino-americano, especialmente o bioma amazônico, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Opa. Letra A, essa é a número 9. Letra A. Nos últimos anos, apesar das iniciativas bem-sucedidas de organizações ambientais no combate ao desmatamento das florestas e ecossistemas tropicais, verificou-se um aumento expressivo do desmatamento, causado especialmente pela expansão das cidades na América Latina. Olha só, nos últimos anos, apesar das iniciativas bem-sucedidas de organizações ambientais no combate ao desmatamento, essa questão bem-sucedida aqui é que é o grande problema, né? Ó, bem-sucedidas. Muito difícil bater de frente com o latifundiário que tem dinheiro, que ele é político no Brasil, né? Uma bancada ruralista que a gente enfrenta hoje em relação à questão do desmatamento. Então, essas organizações, inclusive, são organizações não governamentais, a maioria delas, e elas estão sendo perseguidas, né? Pelos grandes proprietários da zona rural, tá? O trecho da reportagem revela uma triste tendência atual de transferência de atividade de cultivo comercial de países latino-americanos em crise, como Venezuela e Bolívia, para países que se encontram em processo de crescimento econômico mais acelerado, como o Brasil. Opa, peraí. O trecho da reportagem revela uma triste tendência atual de transferência da atividade de cultivo. Não é isso que ele quis dizer no texto, não. Ele falou no texto, deixa eu pegar aqui ele falou no texto que tem uma produção rural. Não está tendo transferência de uma atividade de cultivo comercial de atividades de cultivo comercial de países latinos em crise, de jeito nenhum.
E não está vindo de lá para cá. O Brasil tem a produção dele, né? E o Brasil é um país que é o maior produtor de carne bovina hoje para o mercado internacional. Então, ele quer manter isso, ele pretende manter isso por um bom tempo. Se sabe pela vida inteira, né, gente? Porque, afinal de contas, é um commodity, né? A carne bovina. O Brasil tornou-se um notório produtor e exportador mundial de carne bovina nesse século. Aí, tá aí a colocação feita. O que tem levado debates tanto relacionados à questão social de acesso à terra e as ameaças aos povos da floresta, quanto à questão ambiental, desencadeada pelo vigoroso aumento do desflorestamento para a formação de pastagem. Não resta dúvida que realmente o gabarito vai ser letra C. Vamos ver as demais? A Amazônia, por ser um bioma que ocorre exclusivamente no território brasileiro, não. A Amazônia, ela está também na América Latina, exclusivamente no território brasileiro, tornou-se prioridade na política de demarcação de terras e de conservação do governo brasileiro, que restringe frequentemente atividades, ele está expandindo a produção agrícola, a abertura, então, na década de 80, para mineração, para pecuária, a expansão da fronteira agrícola é década de 80, né? Ainda que a reportagem citada aponte um quadro de forte degradação socioambiental na região, percebe-se uma tendência clara de abandono. O Brasil é o maior produtor de carne bovina, de jeito nenhum, tá? Então, ficou letra C. Você pode perguntar assim, Cláudia, mas a gente não estuda a pecuária, a gente estuda solo. E quando a gente estuda solo, a gente fala que a pecuária é um dos fatores, né, que coloca o Brasil aí em risco na qualidade do solo e a preservação do solo. A gente parte agora para as questões abertas. Espero que vocês tenham gostado das questões abertas, que também segue essa linha, para eu fazer no sábado uma aula relacionada com poluição, com desmatamento, com qualidade do solo, para a gente poder amarrar esse assunto e ficar bacana para o dia da prova do PISME. Essa questão 14 é uma questão da Unicamp. E é bem recente, né? Ela é atual. Estudo mostra que a taxa de desmatamento nos principais biomas brasileiros tem aumentado significativamente desde 2015. E hoje a gente tem um satélite que rastreia mais esse desmatamento. Uma coisa a gente tem que saber que é o seguinte, a gente sabe que está sendo desmatado, agora o que está sendo feito para isso parar é outro assunto, né? Causando a fragmentação da paisagem, tornando esses biomas altamente propensos a incêndios. Apesar dos processos químicos envolvidos na combustão da madeira, ocorrem de forma similar nos diferentes biomas. Claro, as diferenças de vegetação fazem com que as queimadas tenham características e consequências distintas em cada bioma. É uma floresta mais densa, uma mata mais rala, uma gramínea. É claro que o fogo vai ser diferente. Por exemplo, na floresta amazônica, o fogo vai custar alastrar, porque lá é mais úmido e as árvores têm uma raiz muito larga. São raízes que dão 12 metros de diâmetro, né? Então, assim, para pegar fogo demora mais. Então, o que está pedindo? Letra A. A vegetação da Amazônia é caracterizada majoritariamente por florestas altas e densas, bem fechada. Enquanto o Pantanal é coberto por vegetação predominantemente aberta, que é o cerrado. Então, eu estou comparando floresta amazônica com o cerrado. Supondo que todos os outros fatores sejam similares nos dois biomas, compare a velocidade de propagação das queimadas na Amazônia e no Pantanal. O tempo para queimar uma mesma área será maior em qual desses dois biomas? Vamos lá. Primeira pergunta. Compare a velocidade de propagação das queimadas. No Pantanal, a queimada vai ser mais rápido, por causa da característica da vegetação. Arbustos, que são aquelas árvores de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros de altura. Caule sublenhoso, o bioma do cerrado é esse, em meio à gramínea. Então, ele vai pegar fogo mais rápido, né? E a Amazônia vai demorar mais para pegar fogo, porque é mais úmida, tem mais vegetação e o caule é lenhoso, são caules maiores, né? E o tempo para queimar uma será maior em qual desses dois biomas? Então, o maior vai ser no Pantanal. E eu já falei por quê, né? É mais rala, é mais seca, enquanto a Amazônia ela é mais densa, então tem mais árvores, e árvore de grande porte, ela é mais úmida também, né?
Então, a diferença vai estar aí. Eu coloquei assim, ó, o tempo para queimar uma mesma área será maior na floresta amazônica. Considerando aspectos fisiográficos da vegetação, o Pantanal tem maior velocidade de propagação do fogo em razão da menor umidade do bioma, né? E da presença da formação herbácea, que ela alastra rapidamente, né? Botou fogo, vai embora. Cuja pastagem alastraram mais facilmente as chamas. A formação da Amazônia se caracteriza por uma maior umidade, inclusive na forração da matéria orgânica no junto ao solo, que aí vai formar um tapete porque ali o bioma é perene, né? O vegetal é perene, então as folhas caem mesmo só quando não tem jeito mesmo. Então, cai folhas, muita folha verde. Então, vai forrando o chão, ele vai tampando o chão. Isso protege na hora do fogo, porque o material que cai ali não é um material que tá seco. Não necessariamente que ele esteja seco, tá? Então, vamos continuar para finalizar a questão número 15, tá? Questão nova também de 2021. Dados da NASA, Estados Unidos, do sistema de Copérnicos, né, União Europeia, revelam que os incêndios de 2020 em Nova Gales do Sul, na Austrália, no Ártico Siberiano, na costa oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia, e no Pantanal brasileiro, foram os maiores dos últimos tempos. Então, olha só, questão super nova da BBC, né, BBC News 2020, e maiores escalas de emissão de CO2 em 18 anos, nessas 3 regiões juntas, né? Estados Unidos, Austrália, no Ártico também, mas mais nos Estados Unidos, Austrália e Brasil, tá? 3 áreas. Em todas essas áreas, à medida que o fogo avança sobre as formas de relevo, ocorrem 3 processos fundamentais que controlam a transferência de calor, que é a condução, a radiação e a convecção, que aí o material volta, né? A ilustração abaixo mostra 2 cenários de propagação de incêndio na paisagem. Cenário A, né, que você tem o vento, tá, que bate e irradia as labaredas, né, bem altas, vai irradiar a vegetação, né? E no B, você tem uma corrente de convecção, né? A partir do exposto de seus conhecimentos sobre incêndio em áreas naturais, responda à questão. Pode ser que a gente tenha que voltar aqui depois. Espera aí, vamos ver lá. Qual dos 2 cenários é mais condizente com as queimadas ocorridas no Pantanal Mato Grossense em 2020? É o cenário A. É o cenário A, né? Que o vento veio e veio alastrando tudo, né? Não foi a corrente de ar. O vento é o ar em movimento. Então, ele veio da região norte. Ele veio trazendo essa seca e espalhando por toda a região centro-oeste e sudeste brasileiro. Mas ali nós tivemos ainda um agravante, que é o que explica também esses dados da União Europeia, esses dados da Austrália, o oeste dos Estados Unidos, que é a região da Califórnia, que é a presença, né, das características do El Niño, né? O ano passado ele forma um corredor seco naquela região ali dos Estados Unidos, tá? Então ele pergunta qual dos 2 cenários, que é o cenário A, aponte uma característica climática que favoreceu a propagação do fogo. Ah, gente, eu acho que o mais importante aqui, de todos eles, tá? É a ausência de chuva, a seca. Porque se tivesse chovendo, não teria essa propagação do fogo na região, né? Estava muito seco, devido realmente ao fenômeno do El Niño. Então, nós podemos observar que realmente essa região, ela ficou desprotegida, né? Ela ficou muito instável, fora tudo que já tinha acontecido ali com a perda da fauna e da flora. Nós acompanhamos muito bem, porque o período de estiagem castigou a região centro-oeste do Brasil, né? Então, olha só, eu quis trazer para vocês esses dados, né? Peraí, deixa eu descartar aqui. Eu quis trazer para vocês esses dados para que vocês possam trabalhar um pouco melhor, né, esses assuntos que são solo relacionado com clima, relacionado com desmatamento, com queimada, que é um assunto que o ano passado a gente falou muito no Brasil, né, e o desmatamento também. Nós estamos com um novo satélite que foi lançado no ar brasileiro esse ano, que é um satélite para vigiar mais essa questão da queimada, do desmatamento, para favorecer a questão ambiental. A gente não pode perder também essa linha de raciocínio em relação à emissão de CO2, né, e a questão do efeito estufa. O Brasil faz parte de um contexto, né, de um protocolo, que é o Protocolo de Quioto, onde o Brasil se comprometeu, né, a diminuir
a emissão de CO2 do planeta. Então, a gente não pode também fugir, né, desse propósito que o Brasil pretende, né, garantir para as nossas gerações de hoje e gerações futuras, né, uma qualidade de ar, uma qualidade de vida, né, e principalmente agora, nessa época aí da pandemia, a região centro-oeste, o ano passado, eles não tiveram grandes problemas com a pandemia, mas esse ano o cenário é diferente. E o ano passado, muitas fazendas pegaram fogo, muito gado morreu, muito animal selvagem morreu, extinção da espécie, né? Então, acho que tem mais assuntos envolvidos que a gente pode explorar, sim, para uma prova de PISM. Espero que eu tenha contribuído com vocês, né, com o gabarito comentado. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, né, pode entrar no WhatsApp, pode me falar, que eu disponibilizo para vocês algumas ideias, tá bom? Então, vou parar a gravação, desejando a vocês uma boa sorte, bons estudos, bom trabalho, que a gente consegue tudo com um bom trabalho. Ei, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou com muita saudade de vocês. Nossa, espero que vocês estejam muito bem de saúde, espero que vocês estejam, né, bem, né? Apesar dessa situação difícil, eu acho que a gente tem que se manter, né, concentrado, se manter. A gente está tentando de tudo, né? A gente está com vocês. A gente está aqui de braços abertos, então, e esse desafio, eu acho que é mais uma prova disso, né, de mostrar que a gente está pensando em vocês, que a gente está junto, que a gente está esperando que vocês nos deem as mãos também, né, para a gente seguir junto nesse caminho aí até o PISM, tá bom? E eu acho que, né, querendo ou não, essas ideias que vão surgindo de desafio, de atividades, eu acho que dá um pouco de conforto para vocês, né? Que vocês vão testando os conhecimentos, e isso é muito importante para vocês se sentindo cada vez mais seguro, né? Então, gente, agora falando um pouquinho do meu desafio, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, do texto, foi escolhido a dedo para vocês, né? É um texto do Antônio Prata, então ele é um grande autor, eu acho que é um dos cronistas que eu mais admiro aí nos últimos tempos. Geralmente, né, os textos dele são recheados aí de ironias e de críticas nas entrelinhas, e isso faz o texto dele sempre muito interessante, né, e eu achei tão interessante esse, eu resolvi colocar ele no desafio, para vocês terem o prazer de ler na hora do desafio, né, porque eu acho que isso também modifica muito a situação, né. Eu acho que você ler um texto que te agrada, um texto que que te chame a atenção, ajuda muito na hora de fazer as questões. Então, eu acho que é gostoso a gente se deparar com um texto que agrade a gente, né? Nem sempre isso vai acontecer, mas... Então, galera, é o seguinte, falando um pouco do texto, né? Eu anotei algumas coisas para pontuar aí para vocês. Quanto ao gênero textual, eu acho assim, né? Eu acho que vocês estão super por dentro dessas questões. Eu acho que vocês super deram conta de perceber que isso é uma crônica, né? Vocês viram muitas crônicas. Vocês veem, né? É um texto que é comum para vocês. É um texto que faz parte do dia a dia de vocês, de leitura de vocês. Então, eu acho que não ficou difícil de vocês perceberem o gênero textual. E como que eu descubro, né, mais prontamente esse gênero textual? Vocês lembram? Vocês lembram, né? Fazendo a pergunta, qual é o objetivo comunicativo desse texto? Então, isso é muito importante, que vocês consigam se lembrar, tá? Que vocês se perguntem, em todo o texto que vocês terminarem de ler, se perguntem isso, qual é o objetivo comunicativo desse texto? Né? Ele serviu para quê? Para fazer uma crítica, para divertir, para entreter, para informar, para convencer.
Então, tudo isso é muito importante para que você, se caso você for perguntado, né, você descobrir o gênero. Então, todo texto que você terminar, faz essa pergunta. Mesmo que você não saiba de cara, bom, deve estar girando aí entre, né, sei lá, imagina, né, tá girando aí em torno de crônica, conto, fiquei em dúvida, mas eu tenho certeza que se você já estipular isso, né, abarcar isso, ir limitando as possibilidades, isso vai te ajudar na hora de fazer as questões, ou na hora de pensar, raciocinar sobre o texto, né? Se você tem uma crônica, você não vai ter um artigo de opinião, né? Então, é muito discrepante, o texto é muito discrepante, então você vai conseguir entender isso, né? Show. Então, eu gostaria de ler ele aqui para vocês, eu acho que uma leitura do professor é sempre uma leitura diferente, é sempre uma leitura a mais, né? E vão ter aquelas pessoas que vão conferir as questões e vão querer uma vão querer uma explicação desde o texto, né? Então, mesmo que a gente comente só as questões, eu acho que uma leitura do texto é apropriado para a gente voltar e pensar sobre as questões, tá bom? Com o jornal na mão e um Guaraná Diet na outra, eu caminhava pelas ruas de Kiev, desviando de barricadas e coquetéis Molotov, quando a voz no sistema de som me trouxe de volta à poltrona 11C do Boeing 737. Parece que a viagem aqui é metafórica, né? Eu viajava, eu caminhava pelas ruas de Kiev, eu caminhava, né? Porque ele estava dentro de um avião, né? Então, na verdade, a gente tem aqui uma viagem um pouco metafórica. Atenção, senhores passageiros, caso haja um médico a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Foi aquele discreto alvoroço, todos cochichando, olhando em volta, procurando o doente e torcendo por um doutor, até que, do fundo da aeronave, despontou o nosso herói. Vinha com passos firmes, grisalho como convém, a vaidade disfarçada num leve enfado, como um Clark Kent, que naquele momento estivesse menos interessado em demonstrar os superpoderes do que comer seus amendoins. Um comissário o encontrou no meio do corredor e o levou, apressado, até uma senhora gorducha que segurava a cabeça e hiperventilava na primeira fileira do avião. O médico se agachou, tomou o pulso, auscultou o peito e as costas, conversou baixinho com ela, e depois falou com a aeromoça. Trouxeram uma caixa de metal, ele deu um comprimido à mulher, e nem 10 minutos mais tarde voltou para os seus amendoins, sob os olhares admirados de todos. Ou de quase todos, pois a minha admiração, devo admitir, foi rapidamente fagocitada pela inveja. Ora, quando a medicina nasceu com Hipócrates, a história de Gilgamesh já circulava pelo mundo havia mais de 2 milênios. Desde tempos imemoriais, enquanto o corpo seguia Deus dará, a alma era tratada por mitos, versos, fábulas. E, no entanto, caros leitores, quem aí já ouviu uma aeromoça pedir ansiosa: atenção, senhores passageiros, caso haja um escritor a bordo, favor se apresentar a um dos nossos comissários. Eu não me abalaria, fecharia o jornal, sem afobação, poria uma bique e um guardanapo no bolso, iria até a senhora gorducha e me agacharia ao seu lado. Conversaríamos baixinho. Ela me confessaria, quem sabe, estar prestes a reencontrar o filho, depois de 10 anos brigados. Queria falar alguma coisa bonita para ele, mas não era boa com as palavras. Eu faria uma rápida anamnese. Perguntaria os motivos da briga, se o filho estava mais para Proust ou para o UFC, levantaria recordações prazerosas da relação e, antes de tocarmos o solo, entregaria à mulher 3 parágrafos capazes de verter lágrimas até da estátua do Borba Gato. De volta ao meu lugar, passageiros me cumprimentariam e compartilhariam histórias semelhantes. Uma jovem mãe me contaria do primo poeta que, num restaurante, ao ouvir os apelos do garçom, um escritor, pelo amor de Deus, um escritor, tinha sido levado até um rapaz apaixonado e conseguido escrever seu pedido de casamento no cartão de um buquê, antes que a futura noiva voltasse do banheiro. Um senhor comentaria o caso muito conhecido do romancista que, após súplicas de 1000 turistas, fora capaz de convencer 200 tripulantes do cruzeiro a abandonar o gerúndio.
Eu sorriria de leve. Diria, pois é, se você escolheu essa profissão, tem que estar preparado para as emergências. Então recusaria educadamente o segundo saquinho de amendoins que a aeromoça ofereceria e voltaria, como se nada tivesse acontecido, para bombas de Crimeia com meu copo de Guaraná. Né? Então tá aí o Antônio Prata, né, de um modo fantástico, né, apresentando aí uma situação tão comum que acontece aí nos voos, né, de um lugar para o outro quando uma pessoa passa mal. Instantaneamente alguém pergunta, tem um médico aí no voo? Né? E aí Antônio Prata coloca uma situação do cotidiano dentro do texto. Seria a maior característica da crônica, né? Situações do cotidiano que viram textos. Então a gente ia já sinalizando que a gente já saberia qual o gênero textual que eu estou falando. Estou falando sobre uma crônica, né? Uma situação do cotidiano, né, que foi usada para trabalhar aí todo o texto, né, para poder fazer essa grande aí narrativa feita por Antônio Prata. E aí, pensando um pouco aí no que eu preciso falar para vocês, eu selecionei primeiramente 3 questões de marcar X, né? Essas 3 questões foram muito importantes, pessoal, por quê? Porque eu selecionei a dedo. Já que eu tinha só 3 questões fechadas, eu escolhi o seguinte: uma de gênero textual, segunda de interpretação mais vocabulário, e 3 de interpretação textual. E deixei as de gramática para as questões abertas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o objetivo comunicativo, né? Então, você teria que parar, pensar, cara, tá tratando de uma crônica. Uma crônica, ela pode ter, geralmente, ela diverte o leitor, ela entretém o leitor, sempre apontando para uma crítica, né? Uma reflexão. Então, aqui, né, dentro desse contexto ali do Boeing 737, da necessidade do médico e da necessidade do escritor, né? Então, nessa questão número 1, você precisaria encontrar a melhor alternativa para o objetivo comunicativo desse texto. Seria, vamos lá, relatar sobre uma experiência vivenciada num voo internacional. Você acha que, na verdade, a predominância desse texto é um relato sobre uma experiência vivenciada? O objetivo dele, seja direto ou indiretamente, é esse, um relato, né? Então, você poderia até ficar na dúvida. Será que é um relato, né? O relato de uma experiência pessoal? Será que eu estou trabalhando com esse gênero, relato? Ou eu estou trabalhando muito mais com uma crônica que apresenta, descreve, não sei, né? Então, a gente poderia colocar isso aqui de lado para poder ler as outras alternativas. B, descrever uma situação não tão comum em viagens. Eu acho que essa a gente poderia eliminar, né? É uma situação do cotidiano, então a gente pode, sim, é comum, né? Vira e mexe isso acontece, e ele está relatando algo que não é incomum, que não é uma raridade, né? Que não é nada disso. Então, essa a gente poderia eliminar. Letra C, apresentar um olhar sobre a função social do escritor, né? Essa, com certeza, você ficaria na dúvida, ou talvez entre A e C, né? Aí, eu acho que seriam possíveis dúvidas, né? Então, por quê? Porque apresenta um olhar sobre a função social do escritor, né? O que esse escritor faria se ele estivesse no lugar desse médico? O que ele faria se ele pudesse se ele pudesse ocupar por um momento o lugar desse médico? É um texto todo hipotético, né? É um texto que trabalha com a hipótese. Então, você imagina se um escritor ocupasse por um momento o lugar do médico. Qual seria a função desse escritor, né? Então, é possível, né? Letra D.
criticar o papel social do médico. De maneira nenhuma nós estamos criticando aqui, Antônio Prado critica a função do médico, inclusive ele eleva, né? Todo mundo fica admirado com essa função, né, gente? Todo mundo fica, assim, admirado com o trabalho da medicina, dos médicos, o quanto eles podem proporcionar o bem-estar na pessoa nesse momento aí, por exemplo, né? E letra E, uma reclamação da discrepância entre o papel social do médico e do escritor. Não é uma reclamação. Poderia ser uma carta de reclamação dessa discrepância se fosse uma carta de reclamação, mas não é. É uma crônica. E aí eu fico pensando o seguinte, beleza, fiquei em dúvida entre a A e a C. Né? Entre A e C, eu estou em dúvida. E aí eu tenho que perguntar, predominantemente. Então, se eu estou falando em predominância, pessoal, eu preciso que vocês entendam que é basicamente uma coisa. E basicamente não é um relato de uma experiência vivida, tá? É, na verdade, uma apresentação de um olhar dessa função, do papel do escritor, né? Ele reflete muito mais sobre, eu acho que poderia até, se eu quisesse substituir, apresentar um olhar ou uma reflexão sobre, também daria certo, né? Se eu quisesse substituir aqui, né? Então, apresentar um olhar seria apresentar uma reflexão sobre o papel social, e é isso que ele faz, né? Ele hipotetiza uma situação e reflete sobre o papel do escritor, beleza? Combinado. A segunda, peguei elaborei aí uma questão de vocabulário e uma questão de interpretação. Não teria como você interpretar essa questão se você não voltasse ao texto. Você ia ficar muito confuso. Então, eu sorriria de leve. Quer dizer, se você voltar no texto, né, tá no último parágrafo esse trecho. E aí ele começa falando assim: eu sorriria de leve. Diria, pois é, se você escolheu essa profissão, tem que estar preparado para as emergências. Então, recusaria educadamente o meu segundo saquinho de amendoins, né? Então, aqui neste caso, pessoal, né, esse de leve, o termo destacado no contexto representa que tipo de sorriso? É um sorriso irônico? Não, ele não riu de modo irônico, querendo dizer uma coisa falando outra. Não. Cativante, aquele sorriso de cativação, de simpatia. Não, não é esse o momento. Um sorriso forçado? Não, não é um sorriso forçado. Você não está cumprimentando ninguém forçosamente, né? Disfarçado ou presunçoso? Predominantemente aqui, você precisa pensar em quê? O que é presunçoso? Aquele sorriso que tem um teor de superioridade. E é esse o sorriso que o médico tem, né, lá no começo do texto, em que ele se sente, de acordo com o autor, o Clark Kent, né? Então, aqui a gente tem muito mais apropriada, a alternativa é um sorriso presunçoso do que um disfarçado. Ele não tá querendo disfarçar o sorriso, né? Aquela que vontade de seguir, você está numa situação engraçada e você precisa disfarçar o sorriso ou o riso para a gente não ofender alguém. Não é essa situação, né? Mas é um sorriso presunçoso, de glória, né? De superioridade, né? Nessa questão. Da questão número 3, pessoal, a forma como o autor, talvez essa para vocês seja mais complicada, por causa do enunciado, né? Eu fiz de propósito, no caso. A forma como o autor narra uma possível, uma hipotética, né, atuação do autor em uma emergência reforça um traço temático, né? Até aí o enunciado poderia estar um pouco repetitivo, esse autor que a gente poderia tirar. A forma como o autor narra uma possível atuação, ou sua atuação em uma emergência, reforça um traço temático central do texto,
A alternativa que melhor define esse traço é, ou seja, quando ele se vê ou se imagina, né, numa situação hipotética em que ele seria, né, solicitado para resolver uma emergência, isso reforça um traço do texto, que tem a ver com o quê? Com a valorização do escritor. Quando ele se imagina nesse ambiente, ele se imagina o quê? Valorizado, né? Assim como o médico. Então, é uma valorização do escritor. Então, eu poderia ficar com a letra A. A decadência dos escritores? Não, ao contrário. A fantasia nas histórias? A autoestima dos escritores? É esse o traço temático? E a vida sem graça dos escritores? Ao contrário, quando ele imagina, quando ele passa da realidade para a hipótese, para a imaginação, ele quer fazer o que com o escritor? Elevar essa valorização. Então, ele quer valorizar esse eixo temático, né? Quer valorizar essa profissão, né? Então, nesse caso, a gente tem aí como alternativa a letra A, beleza? E aí, então, a gente parte um pouco para as abertas. Espero que vocês tenham entendido direitinho aí as questões fechadas, tá bom? A gente vai para as questões abertas. Deixei a gramática para cá, né? Para aproveitar essas questões. Para vocês treinarem aí um pouco essa gramática, tá bom? Gente, olha só. Com um jornal numa mão e um Guaraná Diet na outra, eu caminhava pelas ruas de Kiev. A partir da análise do contexto, explique com as suas palavras a ideia que a estrutura destacada expressa. Bom, você vai elaborar muito bem a sua resposta de uma maneira muito detalhada, muito bem feita, que não escape nada, lembrando das questões formais do texto, pelo amor de Deus, gente. Lembra das questões formais do texto, letra maiúscula no início, né? Vocês lembrando aí da concordância verbal, concordância nominal, regência, tudo isso é muito importante na hora da escrita desse texto, tá? Relembrando aí, pessoal, que vocês têm com o jornal numa mão e o Guaraná Diet na outra, eu caminhava. Então, você teria que falar que a circunstância apresentada aqui nesse trecho é uma circunstância de modo. É o modo como ele caminhava pelas ruas de Kiev, tá? E aí, se você lembrar, obviamente, não é o que eu pedi, mas seria lindo se você colocasse no seu texto que sintaticamente essa estrutura funciona como um adjunto adverbial de modo, né? Fazendo esse papel dentro do texto, né, mostrando como que o autor caminhava pelas ruas de Kiev, etc, etc. Então, você teria aqui que explicitar essa circunstância. Eu não pergunto sobre o nome disso, dessa estrutura, né, desse adjunto adverbial, mas se você se lembrar, é perfeito, tá? Então, essa ficou como a primeira questão, uma questão tranquila, mas uma questão que vai fazer com que vocês raciocinem não sobre o nome, mas a função que ela exerce dentro do texto. E é aquilo que a gente sempre falou nas aulas, né, pessoal? A necessidade da gente entender de onde vem, para que eu uso, qual é a função no texto, né? Mais do que o nome, mais do que a importância do nome, e sim, na identificação do nome é importante, da estrutura, mas mais do que saber os nomes decorados, memorizados, repetitivamente, o mais interessante é você saber para que eu estou usando isso dentro do texto. Então, ele está usando, né, e aí seria espetacular se isso estivesse na sua resposta, ele está usando para descrever o modo como caminhava nas ruas de Kiev. Tá? Então, ele usa como uma forma de descrição daquele personagem, do modo como ele estava naquele momento, tá? Então, e o que é importante para as crônicas, porque descreve uma imagem, e você, é muito mais fácil de um leitor
conseguir formular uma imagem mental daquela cena, né? Se você utilizar os adjuntos adverbiais. Então, tudo isso pode estar na sua resposta. Eu não estou dando uma resposta pronta. Eu estou dizendo que certas coisas precisam aparecer na sua resposta, do tipo circunstância de modo, explicando que circunstância é essa, né? É o modo como o autor, é o modo como o personagem andava pelas ruas de Kiev, né? E você explicando a importância desse adjunto adverbial, caso você lembre do nome, para estrutura textual aí, descrevendo, né, aquela cena, ou descrevendo como aquele personagem estava naquele momento, ajudando, assim, o leitor a elaborar sua imagem mental, tá? E aí, para finalizar, a questão 2 discursiva, né, que vai cobrar de vocês aí várias coisas. No entanto, caros leitores, aí eu pedi para você reler esse trecho. Quem aí já ouviu uma aeromoça pedir ansiosa: atenção, senhores passageiros, caso haja um escritor a bordo, favor se apresentar. Reescreva todo o trecho sublinhado, modificando o termo caso por embora, fazendo as modificações necessárias. Então, nessa questão, eu cobro de vocês relação de sentido. Então, você precisa saber que a relação de sentido que tem aqui é de uma condição. Então, ele vai hipotetizar, caso tenha, né? E eu pedi para você trocar. Você não vai usar mais a condição, agora você vai usar uma concessão. Então, eu peço para você substituir o caso por embora. Então, você não tem mais uma relação condicional, agora você tem uma relação... acabei de falar, acabei de esquecer. Concessiva. Então, você tem uma relação concessiva. Então, automaticamente a estrutura vai mudar. E aí, por essa estrutura mudar, no momento em que você vai colocar esse termo, esse elemento coesivo concessivo, você vai ter alterações. E aí é que são elas, porque aí eu vou verificar, além da sua competência na detecção dessa substituição do caso pelo embora, eu vou conseguir detectar a sua competência na hora de fazer a troca das questões formais da língua, porque automaticamente você vai ter que trocar, tá? Olha só, atenção, senhores passageiros, caso haja um escritor a bordo, então você vai ter que substituir por, embora tenha um escritor a bordo, favor não se apresentar. Você vai ter que incluir o não, porque o embora é uma oposição. Então, não teria como você colocar, né, atenção, senhores passageiros, embora haja um escritor a bordo, favor se apresentar. Ficaria impossível, ficaria ilegível, ficaria anti-gramatical. Essa estrutura não faria o menor sentido. Então, eu preciso que essa estrutura faça sentido. E você só consegue trazer esse sentido para essa estrutura se você colocar um não. Tá? E ainda coloquei essa observação porque vocês poderiam ficar na dúvida. Então, vou ter que acrescentar a palavra. Então, eu falei, necessariamente haverá modificação de vocabulário após a vírgula. Tá? Ou seja, que modificação é essa? Ou você vai ter que acrescentar, ou você vai ter que tirar, ou você vai ter que substituir, não sei, né? Mas você vai ter que fazer alguma modificação, tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido o objetivo desse desafio, né? Espero que vocês tenham conseguido, de fato, achar importante essas questões de português, né? E me coloco à disposição aí para o que vocês precisarem, né? Vocês sabem que eu estou de bom dados com vocês, eu sinto saudade de vocês, das nossas aulas,